Bem-vindos à Semana Intergaláctica do Feltro, e se a essa altura do campeonato você ainda não me conhece, eu sou a Fátima, a artesã responsável pela Team Art. Na live de ontem eu mostrei as 14 peças que fazem parte da nova apostila, que está com desconto assim ó, surreal até domingo. Não deixa passar essa oportunidade, tá? Porque assim, não sei onde eu estava para dar um desconto desse, nem com os bônus desse, porque tem umas coisas legais aí nesse combo, hein? Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter mais informações sobre a apostila, então dá uma olhadinha aqui depois. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esses planetinhas. E como eu já avisei lá na semana passada e no começo dessa semana também, o molde deles não está incluso nessa aula. Hoje teremos apenas a aula gratuita. O molde está dentro da apostila que lançamos ontem, que tem promoção até domingo, tá bom? Ai, Fátima, mas se não tem molde, o que eu vou fazer aqui? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o quê? Vazar o feltro, fazer a aplicação, colocar olhinho, fazer essa bochechinha fofinha, utilizando o quê? Giz pastel oleoso. Tá vendo? Não é assim, oh meu Deus, o fim do mundo porque não tem o molde incluso. Vai aprender coisa pra caramba hoje. Mas ó, antes de começar essa aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que tem aqui embaixo, tá? Assim você recebe as notificações das próximas aulas aqui dessa semana e não fica de fora de nada, não é mesmo? Então agora sim, bora parar de falar e vamos pra aula. Eu comecei vazando as crateras aqui da Lua e de Mercúrio. Para isso eu usei uma tesoura de ponta fininha. Eu dobrei aqui o feltro, dei um picote com a minha tesoura, encaixei minha tesoura nesse picote e fui cortando com muito cuidado em toda a volta do meu risco. Depois, com a tesoura de ladinho, eu fui tirando toda a marcação de caneta e arrumando essa cratera, tirando os fiapinhos de feltro, deixando as crateras bem redondinhas. Fiz isso tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E esse foi o resultado. Depois é só colar essa parte no fundo mais escuro. Para fazer essa colagem, eu utilizei a cola de pedraria. Ela tem esse bico fininho que facilitou bastante na hora de passar a cola entre os buraquinhos das crateras. Depois foi só colar essa parte mais escura do planeta, pressionando para que a cola aderisse da melhor forma possível. Em seguida, eu cortei aqui em toda a volta dessa parte mais escura, para que ela não aparecesse na hora da costura. E ficou assim, ó, com essa margenzinha em toda a volta. O recheio eu decidi fazer com essa camadinha de forrobel, mas você também pode usar manta ou EVA. Passei um pouquinho de cola de silicone só para prender o recheio no feltro. E colei a parte superior em seguida, deixando bem certinho. Assim ele fica prontinho para fazer a costura em toda a volta. Os outros planetas eu também utilizei a cola de pedraria para colar as listras. Como elas são muito fininhas, a ponta dessa cola serviu perfeitamente.
Aqui, caso tenha ficado alguma coisinha para fora, é só cortar o excedente. E ele ficou assim, ó. O recheio também fiz com forro bel. E fui dando aqui uma coladinha só para prender o recheio, para ele não escapar na hora da costura. E eu fiz esse procedimento com todos os outros planetinhas. Fiz o mesmo com a Lua e com o Sol, e no anel de Saturno eu colei uma faixinha de EVA. Antes de fazer a costura, eu fiz a marcação dos olhinhos. Perfurei o molde com uma agulha, e aqui eu vim com a minha caneta fantasminha fazendo a minha marcação no feltro. A costura que eu vou fazer aqui em toda a volta, eu vou utilizar o ponto chuleado, que é o ponto que eu estou mais acostumada. Mas você pode utilizar o ponto de sua preferência. Você também pode utilizar a fibra comum para encher os seus planetinhas e deixá-los bem gordinhos. Aqui eu fiz o arremate, joguei minha linha para dentro da peça e fiz outro arremate porque é onde eu vou fazer a marcação dos olhinhos. Venho com a minha agulha aqui na frente e volto com a minha agulha lá para trás, dando uma leve apertadinha. Seguro com o meu indicador e faço um novo arremate. Fiz o mesmo procedimento no outro olhinho. Para disfarçar o nó que ficou aqui atrás, eu venho com a minha agulha riscando o feltro. Assim, eu solto as camadinhas de feltro e cubro esse nó que ficou aqui atrás. E ele vai ficar assim. Eu fiz o mesmo procedimento em todos os planetas, Lua e Sol. Na Terra, eu costurei toda a volta com a linha azul, mas você também pode utilizar a linha invisível. O anel de Saturno eu também costurei por dentro e por fora. E aqui eu fiz a colagem dos olhinhos usando meia pérola preta. O tamanho da meia pérola, assim como todos os materiais utilizados, estão na lista de materiais da apostila. Aqui eu usei cola quente, mas você pode usar a cola de pedraria. Colei aqui a minha boquinha. E com a tinta dimensional rosa, eu vou fazer o detalhe da boquinha. Depois é só esperar secar. Para fazer as bochechinhas, eu usei o giz pastel oleoso e um cotonete mesmo. Peguei aqui um pouquinho do giz e bem de leve fui passando nas bochechinhas. Você também pode utilizar um blush ou tinta de tecido. E ele ficou assim. O anel de Saturno eu encaixei aqui no planetinha e com a cola quente eu colei apenas a parte de trás. Eu deixei a parte da frente livre para eu poder dar essa voltinha aqui, ó, e ele dar esse formatinho do anel. Para fazer os planetas aplicados, eu fiz também aqui, ó, o vazamento do feltro, do mesmo jeito que eu fiz nos pequenininhos. Em seguida, passei um pouquinho aqui, ó, de cola de silicone, só para colar essa parte mais escura atrás. Em seguida, é só aplicar todos esses detalhes com ponto palito.
Aqui já tá tudo aplicadinho com ponto palito. E agora eu vou cortar aqui, ó, na voltinha do feltro mais escuro, para que ele não apareça na hora da costura. Ele vai ficar assim, ó, com essa margenzinha em volta. Para o recheio, eu usei 2 camadinhas de forrobel. Colei com a cola de silicone, para que não saísse do lugar na hora da costura. Depois colei aqui a parte superior do planetinha. Ajeitei para que ficasse bem certinho. E depois é só fechar aqui com a costura em toda a volta. Nos planetas que tem as listrinhas, eu passei um pouquinho de cola para que não saísse do lugar. E depois fui aplicando com um ponto palito. O recheio do anel eu fiz com uma camada de EVA. Depois de ter feito toda a costura em volta, eu fiz a marcação dos olhinhos, dando uma leve afundadinha. O anel costurei por dentro e por fora. E depois, assim como os planetas menorzinhos, eu coloquei os olhinhos e a boquinha. Nas peças maiores, para fazer as bochechinhas rosadas, eu utilizei um pincel e o giz pastel oleoso. Fui passando o pincel por cima do giz. Como ele era muito largo, eu dei uma apertadinha aqui nas cerdas e fui fazendo aqui as bochechinhas, fazendo movimentos circulares com o meu pincel. Usei esse mesmo pincel para fazer diversas bochechinhas, porque ficou uma boa quantidade de giz nele. Saturno eu colei o anel somente na parte de trás e deixei aqui a parte da frente livre para dar essa voltinha. Fala sério, gente, não ficou um chuchu esses planetinhos? Tanto os pequenininhos quanto os maiores. Apesar de que os maiores eu achei que ficou muito mais legal, porque deu para fazer todos os detalhes aplicados com ponto palito. Pode fazer outro tipo de ponto também, tá? Pode fazer o ponto atrás, que também deve ficar bem bonito nessas aplicações. Você pode confeccionar os planetas assim, achatadinho, ó, que é um tipo de enchimento slim, quanto você pode usar fibra siliconada e fazer eles gordinhos. Fica a seu critério. Com eles você pode fazer chaveiro, mobile de berço, guirlandas e, nossa, muitas outras coisas. Principalmente varal de planetinha, para colocar no quarto do bebê ou no bercinho. Fátima, por quanto que eu posso vender um varal de planetinhas, por exemplo? Calma. Valor é uma coisa bem complicada de dar aqui para vocês, porque cada pessoa vai ter um acabamento, cada lugar vai ter um valor de material diferente, vai ter um público diferente. Tem gente que vende pessoalmente, tem gente que vende por plataforma e precisa pagar algum tipo de comissão. Então, por isso, aqui embaixo na descrição tem o link para nossa calculadora simuladora de preços, que o Diego fez assim com muito afinco, carinho, e você pode utilizar quantas vezes você quiser para descobrir o preço da sua peça. Não esquece de comentar o que você achou dessa aula e também de entrar lá no nosso grupo VIP para receber os lembretes, quando que vai ter aula, quando que não vai ter, cadê o molde, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Todos os recados desta semana estão no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo na descrição também. E na aula de amanhã nós vamos aprender a fazer o foguete. Esse foguete eu vou te mostrar o enchimento slim, vou te mostrar como ele fica também com um enchimento de fibra siliconada, né, que é aquele fofinho, e vou te mostrar o tamanho maior de foguete também. Então não perde essa aula, tá bom? Te vejo amanhã.